Fala pessoal, continuando o estudo da Lei 16.024, a gente vai começar agora a falar do título 2, que vai, o primeiro tópico que eu acredito que seja interessante falar é sobre o provimento em cargo público, ou seja, é a forma que um cargo público é ocupado. Falando em provimento, é a forma que o cargo público é ocupado. E a gente vai seguir uma linha de raciocínio da seguinte forma, nós vamos seguir uma sequência lógica. Então qual que é o primeiro passo? Então a gente vai ver algumas regras de provimento, tá? E nós vamos falar do concurso, depois vamos falar da nomeação, da posse, do exercício, da estabilidade, e por aí vai. Vamos seguir uma sequência lógica. Então, se você está com a lei seca aí, toma cuidado que a gente não segue aquela sequência que está no estatuto. A melhor forma aqui é trabalhar com uma linha de raciocínio próprio, tá? Vai ser muito melhor para que você possa aprender, hein? Bora lá. Provimento, tá? Provimento é o ato administrativo que preenche o cargo público. Por que é um ato administrativo? Tá? Quem é que vai fazer a sua nomeação? Aqui. É o presidente. É um ato judicial? Não! Então, por isso que é um ato, né? É um ato de provimento administrativo. Tá? É um ato de provimento administrativo. Porque se fosse um ato de provimento judicial, o que seria? Seria lá uma ordem judicial escrita. Não é isso. Traga o cara aqui para ocupar o cargo público. Não é assim que funciona. Tá? Você pode optar ou não optar pelo cargo público. Tá? Mas tem gente que não toma posse? Tem. Muita gente que fez o concurso, e com certeza no concurso de vocês acontecerá exatamente a mesma coisa, fez outros concursos e passou. Né? Quando saiu a minha nomeação, foi assim, ó, o presidente do tribunal nomeou 36 pessoas de uma leva. Dessas 36 pessoas, 3 não tomaram posse. E ele nomeou mais 3, eu era o 39º, entrei ali, né, basicamente nas primeiras nomeações do concurso de 2009. Tá? Então, é um ato administrativo que preenche um cargo público. Então, a gente pode ter um ato e ele vai ser válido, vai ser efetivo, e olha, ele pode ser sem efeito. Por quê? Porque a pessoa não requisiu os requisitos para a posse ali. Por exemplo, perdeu o prazo. Né? Se perdeu o prazo ali, nós temos aí uma série de implicações também, tá? Vamos lá. O provimento, ele tem aqui, ó, ele vai se dividir em duas formas. Ora, ele vai ser um ato de provimento originário, tá? Ora, ele vai ser um ato de provimento derivado. O originário vai funcionar o seguinte, ó, tome muito cuidado com o que eu vou te falar. Ocorre quando não há relação jurídica entre o quê? Aquele ente da administração ou aquele poder e aquele cargo com a pessoa interessada. Porque, olha só, quando eu não era técnico judiciário, eu trabalhava aí na parte de engenharia de produção, nem lembro o cargo, acho que não era engenheiro de produção não, né? Não cheguei a ocupar essa função na carteira. Exercia a atividade, mas não exercia na carteira. Então, sei lá, auxiliar de logística internacional, trabalhei bastante tempo, tá? Eu tinha alguma relação com o serviço público? Não. Então, quando eu fui nomeado, foi um ato de provimento originário que deu início ao vínculo entre minha pessoa, aquele cargo e a administração pública. Agora, por exemplo, eu tenho vários colegas aí que trabalhavam para o Estado lá, que eram agentes penitenciários. Já existia um vínculo jurídico entre essa pessoa e o Estado? Já. Eu, inclusive, tenho colegas que eram servidores do próprio tribunal, só que em outros cargos. Tá? Quando foi lá o tribunal e nomeou essa pessoa como analista ou como técnico, foi um ato de provimento originário? Mesmo, por exemplo, ele já sendo aí servidor do tribunal? Já foi, porque é o seguinte, o ato de provimento originário é aquele que vai dar início a uma relação jurídica naquele cargo em específico. Naquele cargo em específico. Então, se a pessoa já era servidora pública, já era servidor público e aí foi nomeado para ocupar um cargo diferente, o que vai acontecer aqui? Ela vai ter um ato de provimento originário. Depois que você está lá naquele cargo, tá? Desempenhando, podem ter outras formas de provimento. Pode ter readaptação, pode ter reversão, pode ter o aproveitamento. São outras formas de provimento. A esses atos, depois que você já tem um vínculo jurídico, é chamado um ato de provimento derivado, porque já existe uma relação jurídica anterior. Só tome cuidado com essa questão do ato de provimento originário quando já existia um vínculo anterior em outro cargo. Tomar bastante cuidado aí, tá bom? O que vai acontecer? Então, o ato de provimento originário ocorre quando não há relação jurídica entre o ente, ou o poder, ou o órgão, tá?
e o servidor para determinado cargo. É, então, o ingresso no serviço público, tá? A única forma originária que nós temos dentro do serviço público é o quê? É o ato de nomeação, tá? É o ato de nomeação. Sempre que falar em nomeação, tá, que é o chamamento para a posse, é a forma de provimento originário. Todas, presta atenção, todas as outras formas de provimento que nós vamos estudar aqui, elas serão derivadas. Tá? Só a nomeação é um ato de provimento originário, né? Reversão, recondução, aproveitamento, e tudo esse monte de coisa que nós vamos falar em seguida, tá? São atos de provimento derivado, tá? Então, derivado ocorre aí quando já existe um vínculo jurídico anterior, tá? E ele é utilizado para quê? Para a movimentação na carreira do servidor. Tá? Olha só. O oi, né? O originário é o ingresso. Demo é derivada, é a movimentação na carreira, tá? Oi, demo, você vai lembrar. Originária é o ingresso. Demo, derivada, é a movimentação, tá? Então, dentro das formas de provimento originário, a gente já sabe, né? Que nós temos o quê? A nomeação como única forma de provimento originário. E a forma de provimento derivada, ela vai se classificar assim, ó, em três. Nós temos a vertical, nós temos a horizontal e nós temos o por reingresso. A vertical diz que é o quê? A ascensão funcional. Tá? A horizontal não há ascensão, não há rebaixamento. Há elevação pelos níveis, né? E a por reingresso é o retorno do servidor desligado, tá? Veja, essa é a classificação de formas de provimento. Não são as formas de provimento ainda, tá? Não são as formas de provimento ainda. O que você precisa saber? Nós temos a súmula vinculante número 23 do STF, e ele falou o seguinte, ó. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, tá? Em cargo que não integra a carreira pela qual ele era investido anteriormente. O que funcionava é o seguinte, ó. Imagina um agente de polícia. O cara entrava como um agente de polícia. E ia trabalhando. E ele passava pelo, eram, vamos dizer, 9 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chegava aqui no nível 9, o que acontecia? Ele tinha uma ascensão funcional. Ele passava, por exemplo, para escrivão de polícia. Tá? É como se um técnico judiciário virasse analista. Tá? Virasse analista judiciário. E aí começava de novo. 1, 2. Quando chegava no 9, ele poderia virar, por exemplo, delegado. Tá? Você acha que não acontecia isso? Ah, acontecia sim. Essa forma é vedada. Então, hoje, não é possível uma forma de provimento derivado vertical. Tá? Não é possível. São válidas as formas de provimento derivado horizontal. E assim, ó, não há uma ascensão nem rebaixamento. É o caso aqui que a gente mostrou. Técnico judiciário não começa no nível 1, depois não vai para o nível 2, depois vai para o nível 3. O último nível, tá, é o nível 9. Quando ele chegar no nível 9, ele vai mudar alguma coisa? Não. Ele vai o quê? Ele vai parar aqui e vai se aposentar até, ou então, até que ocorra alguma alteração, tá? E quando a gente falar de forma de provimento derivado por reingresso, nós estamos falando de todas as formas de retorno do servidor desligado. Pode ser pela recondução, pode ser pelo reingresso, pode ser pela reintegração, tá? É as formas que nós vamos estudar. Essa classificação aqui é doutrinária, é bastante interessante que você saiba aí, tá? É bastante interessante que você saiba disso aí, tá bom? Vai lá. A investidura em cargo público, artigo 8º. Olha só, a gente está no artigo 8º ainda e tem coisa pra caramba para que a gente possa falar. Vamos lá. A investidura em cargo público de provimento efetivo. Opa! Adivinha o que ele vai ter que fazer? Depende de aprovação prévia o quê? Em concurso público, tá? De provas ou de provas e títulos. Tome cuidado. Pode ser só de provas ou pode ser de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.
Então, por exemplo, eu não posso, para o cargo de técnico judiciário, ficar cobrando que cai lá, por exemplo, para a magistratura. Tá? Então, o nível, ele tem que ser o quê? Na complexidade do técnico judiciário, que exige-se atualmente o quê? Nível médio, para que você possa ser um técnico judiciário, tá? Ele diz o seguinte: ressalvadas nomeações para os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Então, a gente tem os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão. São todos válidos aqui. É a forma de investidura em cargo público. Se você vai ocupar um cargo de provimento efetivo, você está ocupando um cargo público? Tá sim. E esse cargo ele é de provimento efetivo, tá? Se você vai ocupar um cargo em comissão, você está ocupando um cargo público? Tá sim, porque ele é justamente um cargo em comissão, tá? Olha só como é que isso pode ser cobrado. Lógico que é adaptada, né? De acordo com a Lei Estadual 1624, a nomeação do servidor público em caráter efetivo será feita para os cargos, tá? É uma questão da FCC, mas muito tranquilo para a gente estudar ela aqui. Então, a nomeação do servidor em caráter efetivo, lembra? Se ele é caráter efetivo, precisa de concurso público, de provas ou de provas e títulos, tá? Olha só. Vai ser feito lá para os cargos efetivos e em comissão? Não, a gente sabe o quê? Que provimento em comissão não ocupa cargo efetivo. Então, a letra A está o quê? A letra A está errada. Letra B. De provimento efetivo ou de carreira, sempre precedida de concurso público. Vamos dizer o seguinte, eu acho que não está certo, mas eu não tenho certeza. Vamos ler a letra C. De carreira, efetivos ou funções de confiança, tá? Funções de confiança não precisa de concurso, lembra? A letra C está errada. D. Exclusivamente de carreira, precedida ou não de concurso público. De fato, quando a gente fala de cargos de provimento efetivo, a gente está falando daqueles cargos de carreira. E cargo de carreira sempre tem que ser precedida de concurso público, tá? Letra D está errada. Também, cargos permanentes e temporários precedidos de concurso, tá? De fato, a gente até poderia falar que existe aí os cargos temporários. Mas a lei 16.024 falou alguma coisa sobre nomeação em caráter temporário? Não. E se for temporário, ele está se referindo às funções de confiança, tá? Funções gratificadas. Então, veja, provimento efetivo de carreira, no frigir dos ovos, quer dizer exatamente a mesma coisa. E sempre que for de caráter efetivo, sempre vai ser precedida de concurso público, tá? Não pode ser aí através de outra forma. Gabarito, letra B. Gabarito da questão, letra B, tranquilo. Seguindo. Provimento em cargo público lá. É o ato do presidente do Tribunal de Justiça que preenche o cargo e se dá com a nomeação, a posse e o exercício. Ou seja, o provimento em cargo público vai ter lá um rito. A pessoa vai ser nomeada, vai tomar posse e vai entrar em exercício. Então, o cargo vai ser considerado provido quando a pessoa entrar em exercício, tá? E quem vai soltar esse ato aqui, ó, é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tá? E para diferenciar, lembra, nós temos nomeação, posse e exercício. Nós vamos discutir isso em seguida, mas é importante que você saiba, né, desde agora. Quando a gente está falando em nomeação, é o cargo que está te chamando para que você tome posse dele. Então, nomeação é o chamamento para a posse, tá? Quando você toma posse, você está aceitando as atribuições, responsabilidades e deveres daquele cargo. Então, isso é a aceitação. A posse é a aceitação. Quando você fala em exercício, é o início das atividades daquele cargo. Olha só, a partir de quando que você vai fazer jus à sua remuneração, ao seu vencimento? É quando você for nomeado? Não. É quando você toma posse? Não. É quando você entrar em exercício, você fará jus à sua remuneração, tá? Bora lá.
Então, o rito é esse. Você vai ser nomeado, você vai tomar posse e você vai entrar em exercício. Para não confundir chamamento para posse, a aceitação das atribuições e também dos deveres, e o exercício é o efetivo desempenho das atribuições. De fato, nós podemos aí posse e exercício num mesmo ato, tá? Eu posso tomar posse e já entrar em exercício naquele mesmo dia, né? Muita gente faz isso aí, tá? Respeitados os prazos aí. Sobre o concurso público, tá? Nós vamos falar do prazo aí em seguida. Vai com calma, tem bastante prazo que você precisa saber. E falou em estatuto, prazo é essencial. Ah, mas não caiu em prova. Ótimo, né? Ótimo, melhor ainda. Mas prazo é algo que costuma cair sempre. Então a gente já sabe, a investidura é o ato do presidente do Tribunal de Justiça, é um ato administrativo, né, que se dá com a nomeação, com a posse e com o exercício. Tá? Só que antes de ser nomeado, o que é que você precisa fazer? Precisa estudar um monte, né? Estudar muito. Depois você tem que fazer o quê? Tem que fazer o concurso público. Tem que fazer o próprio concurso público, tá? Após isso que você vai, então, poder ser nomeado, tomar posse, enfim, etc. Inicialmente, então, vejamos o que fala sobre o concurso público. Ele pode ser de provas ou de provas e títulos. E aqui você toma muito cuidado. Quando a gente falar aqui no concurso de provas, ele pode ser a prova objetiva, tá? Ou pode ser a objetiva e a discursiva. A temida redação. Isso é uma prova, tá? Agora veja, quando a gente fala de provas e títulos, nós podemos ter só a prova, né, só a prova objetiva, ou podemos ter a prova objetiva e discursiva, e aí nós temos ainda mais os títulos. Títulos é aquelas qualificações que a pessoa tem, né? Então nós temos lá doutorado, mestrado, pós-graduação, experiência profissional, tá? Depende aí o que é que vai acontecer lá, depende o cargo, né? Qual é o objetivo, o que o TJ pretende fazer com esses cargos, ele pode escolher. Teve um concurso aí recente da Petrobras, se não me engano, não lembro o órgão, que ele cobrou 20 anos de experiência profissional. Cobrou 20 anos de experiência profissional. É loucura, né? É loucura isso aí, tá? Então tome um cuidado. Quando falar em concurso, pode ser de provas ou provas e títulos. Não pode ser de provas objetivas ou de discursivas. É provas ou provas e títulos. O concurso público, ele vai ter validade de até 2 anos. Veja, não é de 2 anos, no mínimo 2 anos, no máximo 2 anos. É de até 2 anos. E ele pode ser prorrogado quantas vezes? Uma única vez, né? Uma única vez, por igual período. Por igual período. Fique bastante ligado a isso aqui, essas regras de concurso público. Se por acaso você nunca estudou, elas se repetem, né? Mas é 2 anos, até 2 anos, pode ser prorrogado uma vez por igual período. Olha só, se nós tivermos um concurso aqui com 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais quanto tempo? Mais 2 anos. Se eu fizer o concurso aí, ele tiver validade de 6 meses, ele pode ser prorrogado? Pode. Quantas vezes? Uma. Por quanto tempo? Igual período. Mais 6 meses. Tá? Eu já vi concurso válido para 30 dias. Se eu não me engano, foi da Receita. E ele foi prorrogado por mais 30 dias, porque tinha interesse em nomear logo essa pessoa, tá? Logo. E muito rápido. Tome cuidado que a prorrogação é sempre por igual período. Sobre as principais regras do concurso público, em vez de ficar falando aí, não cai muito, mas se cair, eu já compilei tudo aqui, ó, nesse quadro aqui, tá? Já compilei tudo nesse quadro que você precisa saber sobre o concurso público, olha só. Ele pode ser, então, ou de provas e títulos, tá? Regra importante aí da jurisprudência. Não posso fazer um concurso somente baseado na pontuação de títulos. Na pontuação de títulos. Porque daí ele pode estar, né, sendo desviado. Temos que ter a prova e temos que ter a pontuação de títulos também. Eu não posso ter somente a pontuação de títulos. A validade, até 2 anos. Prorrogável por igual período, uma única vez.
e a prorrogação vai ser necessariamente pelo igual prazo. Se falar em edital, edital é o ato que a administração divulga o procedimento, as regras e o fundamento referentes àquele concurso. Aqui é o seguinte, o concurso é válido para 2 anos. Eu posso fazer a validade, durante a validade de um concurso, eu posso fazer um novo concurso? Eu posso sim, mas aqui tem umas regras específicas. Vamos primeiro falar aqui sobre a validade. Tá? Vamos dizer o seguinte, temos aqui o edital no dia, sei lá, 10 de janeiro. Temos aqui a prova, né? Temos a prova aqui, ó, no dia 30 de abril, pode ser. Depois nós temos o resultado e aí, enfim, recurso, nós temos a homologação. Temos a homologação do concurso em, sei lá, 10 de novembro, tá? 10 de novembro. A validade começa a contar a partir de onde? A partir de quando foi o edital? A partir da prova? Ou a partir da homologação? Tá? A validade vai contar a partir da homologação. Então, aqui ele pode ser válido por 2 anos, tá? E renovado, se for o caso, por mais 2 anos, até 2 anos. Tá? A validade conta da homologação. Não com... O que é homologação? É o resultado final, a definição final lá, tá? Então, homologação é o resultado final e é a partir daí que vai contar o prazo de validade, tá? Agora vamos fazer o seguinte, novo concurso. Vamos dizer o seguinte, tá? Nós temos aqui, ó, 10, vamos pegar aqui, 10 de novembro de 2018, foi homologado, tá? Ele é válido inicialmente até 10 de novembro do quê? De 2020, tá? 10 de novembro de 2020. Ele pode ser prorrogado e ter validade aí, ó, né? Ele pode ter sua validade até 10 de novembro de 2022. Então, imagina, em 4 anos, imagina só, em 4 anos, quanto é que muda a estrutura do tribunal, quanta gente aposenta, né? Quanta gente aí que, sei lá, sai, passa em outro concurso, é muita gente, tá? Então, vamos dizer que o nosso concurso aí foi prorrogado. Durante esse prazo, eu posso fazer aqui, ó, novo concurso? Posso sim. Então, eu posso, sei lá, posso fazer um concurso lá, abrir um edital no dia 5 de junho de 2021. Posso abrir o concurso. Posso aplicar a minha prova lá no dia, sei lá, no dia 1º de outubro de 2021. E eu vou ter a homologação do concurso no dia, sei lá, 15 de abril de 2022. Homologuei aqui, ó. Depois que eu homologuei, em tese eu já poderia nomear as pessoas, né? Poderia nomear. Se não tivesse outro concurso válido, eu poderia. Eu não posso nomear as pessoas aprovadas no concurso anterior sem a nomeação de todos que foram aprovados no concurso anterior. Ou seja, enquanto nós tivermos aqui, ó, classificados, pessoas classificadas na lista aí, tá? Não pode nomear as pessoas do concurso novo. Venceu o concurso a partir do dia 11 de novembro de 2022, eu posso nomear, tá? Agora vamos para outro exemplo, tá? Vamos dizer que a gente fez o concurso, belezinha, tá? A gente teria lá, poderíamos nomear a partir de 11 aqui a partir de 11 de novembro só. Só que é o seguinte, o concurso, ele teve aí, ó, sei lá, 300 vagas. E teve mais 300 cadastro reserva. Ao decorrer do tempo, foram nomearam aqui no dia, vamos dizer que aqui no dia, sei lá, no dia 19 de dezembro de 2021, nomearam a última pessoa da lista. Nomearam o cara que ficou em 600 lá na lista, tá? Lá na lista, tá? Beleza? O que vai acontecer aqui? Aí eu fiz um novo concurso. E eu estou precisando de gente. E eu vou ter que esperar acabar a validade do concurso anterior? Não. Eu só tenho que nomear depois
que acabou a validade do anterior, quando eu tenho aprovados, se eu tenho gente na lista de classificados do concurso anterior. No meu exemplo, se acabou, esgotou a minha lista de aprovados, logicamente eu posso fazer um novo concurso e nomear gente antes do prazo final que estaria previsto. Porque vai ferir o direito de alguém? Claro que não. Já nomeou todo mundo? Então, na verdade, quanto antes fizer o concurso, melhor ainda, porque vai nomear gente nova. Os órgãos não podem ficar ali mais, né, meses esperando que vença o concurso anterior, se não tem mais lista de classificados e tem concurso novo vigente, tem outra lista homologada. Não precisa disso. Não precisa esperar nomear todo mundo do concurso anterior quando tem aí gente aprovada ainda. Se eu não tenho mais aprovados, eu posso nomear, tá? Assim que for possível ou tiver necessidade, tá? São as regras aí. Então, as cotas, pelo nosso estatuto, tá? Ah, mas o que diz a lei, não interessa o que diz a lei. O que diz aqui, a gente está estudando o estatuto, tá? Diz que 5% vai ser destinado às pessoas com deficiência e 10% vão ser destinadas, né, aos afrodescendentes. É o que diz a lei 16.024. Com certeza nós temos leis aí específicas tratando disso. Mas pela redação da nossa lei aqui, é isso aí, tá bom? E os requisitos? Então, além dos requisitos aí do artigo 9º, que nós vamos ver, o candidato deve apresentar documento de identidade e pagar a taxa de inscrição. Naturalmente. Naturalmente tem que fazer isso aí, tá? Então, as regras de validade do concurso público são essas aqui. E as regras, depois que eu paguei, né, fiz a prova, tudo, eu tenho alguns requisitos básicos para investidura no cargo. É certo que o pagamento da taxa pode ser dispensado lá se, né, eu conseguir a isenção, conforme o quê? As regras estabelecidas no edital, tá? E depois que eu passei, beleza, passei. Agora estou felizaço, passei. Tá? Fui nomeado, yes. Posso tomar posse? Depende. Você tem que satisfazer esses requisitos aqui, ó, tá? Tem que satisfazer os requisitos do artigo 9º. Então temos lá, a pessoa tem que ter, veja, nacionalidade brasileira, não precisa ser brasileiro nato, tá? Tem que estar no gozo dos direitos políticos, votar e ser votado, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo. Lógico, né, se nível médio e eu tenho nível superior, quem pode o mais, pode o menos, então também pode. Nível de escolaridade mínimo exigido, né? Temos que ter idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Aqui é legal o seguinte, ó, nível de escolaridade. Então vamos dizer que eu fiz para analista e não terminei minha faculdade. Posso fazer o concurso? Claro que pode. Tenho 17 anos, posso fazer esse concurso? Posso sim. Porque os requisitos aqui, ó, estes requisitos para aqui, são o quê? Para investidura. Quando é que ocorre investidura no cargo público? É com a posse. Então, os requisitos básicos para o cargo devem ser satisfeitos na posse. Devem ser satisfeitos na posse. E não quando você vai fazer prova. Tá? Bizu aí para você. Isso aí é o entendimento da súmula 286, tá? 286 lá do STJ. Ele diz assim, ó. O diploma ou habilitação legal, isso aqui é habilitação legal, tá? Deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público, tá? E não aí para o concurso público. Além disso, naturalmente, né, ele fala da aptidão física e mental. Como é que você vai provar isso? Você vai fazer um teste lá no tribunal, né? Uma hora eu conto para vocês como é que é esse teste aí. Não vou falar aqui não, mas eu conto uma hora para vocês como é que foi o meu. Tá? Vamos lá. Para a gente treinar. Questão de 2016 da FUNRIO. O provimento no cargo público se classifica em... Então, qual é a classificação? Cargo público. É de... Não, nem sei o que isso quer dizer. Nem sei qual é essa classificação. Vamos lá. Direto e indireto? Nem sei o que é isso. Originário e derivado? Eu não sei, eu ouvi falar alguma coisa disso aí. Complementar e suplementar? Não. Isso aqui são o quê? Ó? São os quadros. Simples e composto? Isso aqui é português. Direcionado e aleatório? Não, sei lá. Tá? Então, olha só. O provimento de cargo público se classifica em originário e derivado. Tá? E derivado. Beleza? Uma questão de 2014. Um concurso público realizado no âmbito do TJ Paraná tem seu prazo fixado em 1 ano. Tá? Tem o seu prazo fixado aí em 1 ano. Beleza.
ele poderia ser válido para mais tempo? Poderia, tá? Então, considerando que o referido concurso obedece à disciplina da Lei 16.024, assinale a alternativa incorreta. E agora você vai ficar muito atento. Olha, alternativa incorreta. Não tenha medo de riscar a sua prova. A sua prova não é para você fazer um quadro depois, não. Nem sei se pode levar, né? Mas assinale lá que você precisa fazer incorreto. Se a gente que está aqui no dia a dia, tu imagina, fazendo questão todo dia, fazendo material, às vezes não consigo resolver, e vai ver para marcar incorreto. Né? E quando você comenta tudo, acha o erro de tudo e você vai olhar, putz, mas era para marcar incorreto, então todas essas estão certas. Onde é que eu estou com a minha aptidão física e mental nesse momento? Então, tome cuidado, sempre faça isso na hora da sua prova. O concurso poderá ser de provas ou de provas e títulos? E aí o cara que não leu direito já vai direto nessa, né? Tá certa. Vou passar para o edital, vou ganhar tempo, tá? Só que é o seguinte, ele pede para marcar incorreto. Letra B. O concurso poderá ser prorrogado uma vez por ano. Puxa vida. Será? O concurso eu sei que pode ser prorrogado. Mas será que pode ser assim, ó? Tá? Ah, não sei. Vamos deixar aqui uma anotaçãozinha aqui para a gente voltar para ela depois. Voltando. O prazo do concurso foi fixado no seu edital? Yes, porque até 2 anos quem vai regulamentar, tá? É ele. Vamos lá. A abertura de novo concurso fica condicionada ao término do prazo de validade do concurso a que se refere a questão, né? E agora? Eu também não sei. E agora? O que a gente vai fazer? A abertura de novo concurso fica condicionada ao término do prazo de validade do concurso que se refere à questão. E aí? O concurso poderá ser prorrogado uma vez por 1 ano? Será? Por quê? Mas eu sei que até 2 anos. Mas lembra, qual que foi a validade do concurso aqui? Ó? Em 1 ano. Então eu posso prorrogar uma vez por 1 ano? Exatamente. A questão está certinha. O que está errado é justamente isso aqui, ó. Eu não preciso, né? Não fica condicionado ao término de prazo de validade do concurso anterior. Eu posso fazer um concurso anterior, um outro concurso enquanto estiver validado anterior. O que eu não posso é nomear as pessoas aí que foram aprovadas no concurso agora. Beleza? Pessoal, finalizamos mais esse bloco aqui, né? A gente continua aí falando do estatuto nas próximas aulas. Falou!